Oramos, Senhor, por cada irmão que oferta, que traz o dízimo, que faz as ofertas alçadas. O Senhor continue abençoando. Nunca faltou, meu irmão. Nunca vai faltar, o Senhor proverá sempre. Você que tem um coração disposto a colocar aí a sua oferta, o seu dízimo, que o Senhor te abençoe muito, multiplique. Muito, muito, muito. Nós pedimos a tua bênção, Senhor. Que o irmão e a irmã possa ter uma surpresa abençoada para ele, para o Senhor não é, mas para ele e para ela, por ter esse coração aberto, disposto e contribuindo na obra. Que o irmão perceba que é o Senhor que faz a grande colheita, que provê a colheita. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos que têm contribuído aí com a obra de São José do Alegre lá, né, na construção, com o nosso paredão aqui. Eu lembro que nós entregamos o envelope, o irmão que está construindo. Estamos fazendo um trabalho aqui atrás, aqui. Então, os irmãos aí, ó, Deus abençoe poderosamente, viu, irmão? Você que tem colocado a sua oferta. Não é brincadeira não, né? A gente vem para a igreja, canta e tal, mas na hora de pôr a mão no bolso, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Só misericórdia. Então eu falo para você, irmão, olha aí é uma prova, viu? Então Deus que te abençoe muito. Você não tem noção da dificuldade que tem para meter a mão no bolso e tirar. Às vezes vai e volta assim, deixa para lá. Só Jesus, irmão, não é fácil não. O irmão fala, não, tem que pagar, não sei o quê. A confiança. Nossa, você colocar ali a oferta ali, você tem uma luta na hora que você vai pegar o dinheiro e colocar ali, rapaz. Ninguém está vendo, não tem seu nome. Só Deus está vendo, meu Deus, mas aí é uma luta, viu? Então eu quero louvar a Deus pela tua vida. Você que tem ofertado, tem sido dizimista, tem contribuído na casa. O pastor não colocou lá para marcar o meu nome. Deus está vendo. O Senhor proverá na tua vida. Amém, glória? Confia no Senhor. Isso é confiança. Às vezes no envelope lá não colocou meu nome. Não sei se eu vou dar. Não vou dar muito não, porque meu nome não está ali. Não, Deus está vendo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Tem um carro aí. A placa do carro é OLT 1334. Não sei que carro que é, mas é OLT a placa. Que carro que é? Carro que é preto, branco, azul, não dá para ver a cor, está com o vidro aberto. OLT 13, é um Jeep, prata. Hã? É um Eco? É o Eco. Aí vai lá, amém, glória a Deus. Esquece mesmo. Por isso tem que estar com a mulher. A mulher tem que olhar tudo que o marido está do marido. Maravilha. Aí esse mês é aniversário do pastor Mauro também. Não colocou o nome dele lá. O nome dele não está escrito no livro da vida. Não está escrito no livro da vida o seu nome? Não? Não está no livro da vida? No livro da vida tem que estar, né? Misericórdia. Aí não, hein? Oh. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Hoje é o culto de ceia. 1 aos Coríntios 11, hoje é o culto de ceia do Senhor. Glória a Deus. 1 aos Coríntios 11, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui fortalecidos, edificados, consolados, temendo mais a Deus, honrando mais o Senhor, andando na presença dEle em santificação e honra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele fala no verso 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo. Paulo está dizendo aqui que ele recebeu do Senhor esta palavra. O apóstolo Paulo se converteu no livro de Atos, capítulo 9. Jesus foi assunto aos céus no capítulo 1 do livro de Atos, está escrito. No capítulo 1 do livro de Atos, está escrito que Jesus subiu aos céus numa nuvem. Uma nuvem o encobriu, né? Ele subiu e uma nuvem o encobriu. Ele subiu, os discípulos vendo ele subir. Jesus, antes de subir, morreu na cruz, ressuscitou. Depois da ressurreição ficou 40 dias vivo, depois da ressurreição, aparecendo e conversando com os discípulos. No 40º dia, ele reuniu a turma, deu alguns mandamentos, alguns conselhos, e no livro de Atos, capítulo 1, fala para ele, eles falaram para Jesus assim: Senhor, olha o que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Abre comigo lá Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, para você entender a mensagem que está no nosso coração. Atos capítulo 1. Está na mão, sim ou não? Vou ler os primeiros versículos aqui para você se contextualizar e você falar: olha, Atos capítulo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, esse versículo 1 e 2, olha aqui em mim. Ó, presta atenção. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Foi o Lucas o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas.
o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu também o livro de Atos. Aqui quando ele fala, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus. Então presta atenção. Ele está falando para um cara chamado Teófilo, já vou falar. Teófilo é alguém excelentíssimo, é alguém da nobreza, da aristocracia, é alguém muito importante. E ele escreveu, ele está dizendo que ele fez o primeiro relato acerca de tudo que Jesus começou a ensinar e a fazer. Esse livro de Atos é o segundo relato. Esse Atos é o segundo. Ele fala no capítulo 1, verso, fiz o primeiro relato. Ele não está falando, eu estou fazendo o relato. Nem vou fazer. Ele está falando, eu fiz o relato. Ele joga o verbo no passado. Eu fiz o relato, o primeiro, ó Timóteo. E qual o assunto que tinha no primeiro relato? Ele fala no primeiro relato, eu falei tudo que Jesus começou a fazer, a ensinar, até quando foi elevado. Então para um pouquinho, vocês são inteligentes. O que eu quero mostrar para você? O primeiro relato é o Evangelho de Lucas. Porque no Evangelho de Lucas, ele vai falar da vida de Jesus, tudo que Jesus começou a ensinar, a fazer, o Evangelho inteiro, a vida de Jesus. E no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Jesus ressuscitou e conversou ali com 2 discípulos em Emaús, apareceu para os outros, e de forma resumida ele fala, Jesus subiu e foi assunto ao céu. Então o primeiro relato, ele se refere ao Evangelho de Lucas. E se você quiser confirmar isso, já que a gente volta aqui no livro de Atos, capítulo 1, vamos lá no Evangelho de Lucas. Presta atenção de novo. Olha o livro de Atos, capítulo 1. Olha de novo o livro de Atos. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo. Ele está falando para um cara chamado Teófilo. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então vamos lá no Evangelho de Lucas agora. Vamos no Evangelho de Lucas, volta um pouquinho para você ver. Você vai falar assim, a hora que eu explicar, você vai falar assim, desgramadinho pastor, ele tem razão. Esse pastor tem razão. Olha lá o Evangelho de Lucas. Evangelho, está na mão? Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Olha o capítulo 1, ó. Então, acha o capítulo 1, mas olha aqui em mim, para você não se perder aí. Eu falo assim, eu não estou falando para as mulheres, porque a mulher faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. É que se o homem estiver olhando aqui, ele não sabe o que eu estou falando aqui. O homem só faz uma, no máximo, 2 coisas. As mulheres me entendem, eu sei que vocês fazem 10 coisas ao mesmo tempo. Vocês olham ali, prestam atenção aqui, vê o irmão lá que está, né? Eu sei como é que é. Porque na casa suas lá, você deixa o leite fervendo, vai lavar a roupa, está quarando, pendurando a roupa, bateu no portão, vai lá atender, está conversando lá, sabe que tem um ovo fritando, tem um leite, não sei o quê, a criança, mas o homem precisa deixar para olhar o leite. Olhar o leite. O leite derrama. Alguém aqui falando aqui com todo respeito, aqui, não é besteira, mas achei engraçado, alguém falou uma vez para mim assim, pastor, se o senhor deixar um homem olhar uma tartaruga, a hora que o senhor descuidar, ela está grávida. Falei, não é possível. Ele nem percebe. Ele nem viu nada. Meu Deus do céu. Falei, que isso, nem tanto também, nós homens. Nós também não somos assim também não, gente. Nós também, nós vamos defender os homens aí, vamos defender os homens aí, glória a Deus. Aí a André está defendendo lá em cima o marido dela. Aqui não é igual, isso aqui é fera. Isso mesmo, André. Mas vamos lá então. Olha aqui, presta atenção. Olha aqui em mim agora, ó. Presta atenção, olha aqui em mim. Vocês são inteligentes, hein? Quando eu li o livro de Atos, no livro de Atos está escrito assim, ó. Fiz,
ó Teófilo, o primeiro relato acerca de tudo que Jesus começou a ensinar e a fazer, e até que foi recebido, subiu aos céus, tá? Ó, fiz o primeiro, lá em Atos. Então aqui em Lucas eu estou falando que é o primeiro relato. Então aqui ele vai começar, ele não tem mais nenhum relato, é aqui que é o começo. Olha Lucas 1 que ele fala, ó, verso 1, ó, tendo muitos elaborado uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha o verso 3 agora, olha Lucas, ó. Achei também conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, tendo já me informado detalhadamente de tudo desde o começo, para que tenhas plena certeza das coisas em que fosse ensinado. Está vendo? Ele está falando assim no verso 3, ó. Achei também conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, na ordem correta, eu já me informei detalhadamente de tudo desde o começo. Aí ele vai começar. Olha o verso 5, olha o versículo 5, ó, ao começo. Olha o que ele fala para Teófilo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Então, olha aqui em mim agora. Ele vai contar como que João Batista nasceu. Ele vai contar como que João Batista nasceu. João Batista é parente de Jesus. É primo de Jesus, 6 meses de diferença. Ele vai falar do nascimento de João Batista. Depois, no versículo 26, olha no verso 26. No verso 26 agora, ó. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, engravidarás e dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerado estéril, pois para Deus nada é impossível. Então disse Maria: eu sou a serva do Senhor. Ó, Maria, com todo respeito aí, eu sei que tem gente que pensa diferente, mas ela não falou: eu sou a mãe do Senhor, eu sou a mãe de Deus. Ela falou: eu sou a serva do Senhor. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Eu quero mostrar para você aqui então que Lucas vai mostrar o nascimento de João Batista e vai mostrar o nascimento de Jesus. E depois ele vai contar a história da vida de Jesus. Vai contar a história da vida de Jesus. O que Jesus fez, os milagres, né? Vai contar várias coisas aí. Ó, vai falar da cura de endemoniados, vai falar que curou pessoas, que fez milagres, vai falar que a mulher pecadora tocou nele, vai falar da multiplicação de pães, vai contar, eu estou virando aqui, ó, Lucas, vai falar da porta estreita, vai falar das ovelhas, do filho pródigo, da parábola do rico e do Lázaro, vai abençoar as crianças, vai falar de Zaqueu, vai falar da oferta da viúva, vai falar da última Páscoa. Aí no capítulo 23 vai falar da crucificação. Aí no capítulo 24 de Lucas vai falar da ressurreição, que é o último capítulo. Aí no capítulo 24 ele vai falar que Jesus foi assunto aos céus. No capítulo 24 ele vai falar que
Depois que Jesus morreu e ressuscitou, apareceu para os discípulos, explicou para os discípulos, deu mandamentos, ensinou. Depois no capítulo 24, versículo 50. Capítulo 24, verso 50. Capítulo 24, verso 50 de Lucas. Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando eles, deixou-os e foi elevado ao céu. Olha aí, verso 51. Abençoando ele, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aí ele termina Lucas. Ele terminou o primeiro relato. Ele terminou a primeira palavra dele. Por isso que no livro de Atos ele fala agora assim, ó. Fiz, ó excelentíssimo Teófilo, o primeiro relato acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até que ele foi elevado às alturas. Aí, terminou aqui, ó. Jesus foi elevado às alturas. Abençoou, foi elevado às alturas, e os discípulos foram para o templo orar. Aí, a partir daqui, ele vai escrever o livro de Atos. Ele vai, então, é claro, para ele começar a escrever o livro de Atos, ele vai falar alguma coisinha para pegar o restinho de Jesus ali do Lucas 24, para ele continuar a narrativa dele. Então, no capítulo 1 de Atos, ele vai falar as últimas coisas que Jesus falou e vai falar da subida de Jesus. Aí ele vai dar sequência no livro de Atos. É duas narrativas, então. É uma que ele fala no capítulo do 1 de Lucas a 24, que é o primeiro tratado. Atos capítulo 1, então. Vamos lá de novo, Atos capítulo 1. Só para eu deixar a palavra no teu coração, para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, que ainda não entrei na palavra, mas eu preciso que você entenda. Não adianta a gente falar correndo e você, tem que ter um fundamento. Atos capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, não só começou a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, está falando do Evangelho de Lucas. Aos quais também, depois de ter morrido, Jesus agora, aos quais também, depois de ter morrido, depois que Jesus morreu, se apresentou vivo. Apresentou no passado, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles, por um período de quantos dias? 40 dias. E falando a respeito do reino de Deus. Então Jesus, depois da ressurreição, ficou 40 dias na terra. Verso 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, Jesus disse: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém, aleluia. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus respondeu: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o aos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, de repente, junto deles, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Verso 12, então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras,
que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Olha o verso 12, ao 12, vou repetir o 12. Então voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras. Eles estavam no Monte das Oliveiras. Quando Jesus subiu, eles estavam no Monte das Oliveiras. Então eu quero mostrar para você aqui, no verso 6, a pergunta que eles fizeram para Jesus, no versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E ele respondeu: não importa vocês saberem os tempos, nem as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Vou parar aqui. Então presta atenção nesse ponto aqui, ó. Eu sei que tem outra pregação embaixo, tem outras coisas, não dá tempo de a gente falar outras coisas não. Vamos parar aqui. Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. Por que eles fazem essa pergunta para Jesus? O Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque eles estavam ali em Jerusalém. Quem estava mandando em Jerusalém, cobrando impostos em toda aquela região, eram os romanos. Então o povo de Deus estava ali, os judeus estavam ali, subjugados, sendo comandados pelos romanos. Então, imagino eu que eles pensaram, ó, na época, lá atrás, quando o povo de Deus foi oprimido pelos filisteus, Deus sempre levantou alguém para livrar o povo de Deus. Os amalequitas oprimiram o povo de Deus numa certa ocasião, e Deus levantou Gideão e livrou o povo de Deus ficou livre, não pagou imposto mais para aquele povo. Numa outra ocasião, o povo de Deus estava sofrendo e Deus levantou um outro homem lá, Otiniel, aliás, Otiniel foi antes de Gideão. Depois levantou Sansão, numa outra ocasião. Numa outra ocasião, o rei Davi livrou o povo de Deus, que estava sendo oprimido pelos filisteus. Salomão reinou, o reino estava tranquilo, ninguém invadia Israel porque Salomão defendia. Mas agora nós estamos oprimidos, como é que faz? Os romanos estão oprimindo. Quando é que a gente vai ficar livre disso? Israel vai ficar livre? O Senhor vai restabelecer o reino a Israel? E o Senhor falou: não compete saber os tempos, nem as épocas que o Pai determinou. Então o que eu quero falar para você aqui é o seguinte: hoje, 2023, Israel está lá. Oriente Médio, Israel está lá. Israel não reconhece o Senhor Jesus como Messias. Mas aqui, nesse tempo de Jesus, Israel estava oprimido. Mas Israel estava na terra, morando. O pessoal estava ali, os judeus morando em Jerusalém, na terra de Israel. O povo de Israel, eles tinham palavra de Deus lá no Antigo Testamento, que Deus disse assim, ó: se vocês quebrar a minha aliança, quebrar o compromisso comigo, sair fora, vocês vão ser disciplinados. E se vocês perseverar em andar fora do meu caminho, eu vou permitir que outras nações, outro povo entre na terra, e vocês vão ser levados, esparramados pelas nações aí afora. Vocês vão perder a terra. Se você olhar, por exemplo, no livro de Jeremias, se você olhar, tem vários textos, vou escolher um aqui, ou Jeremias, ou, deixa eu ver, vamos ver Ezequiel 36. Olha aqui, Jeremias 36, verso 16. Ezequiel 36, tá? Ezequiel 36,
Ezequiel, nosso irmão Ezeca. Deixa o Jeremias lá de lado. Jeremias tem também, mas vamos no Ezeca aqui. Ezequiel, está na mão? 36? Verso 16. Verso 16. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, quando a nação de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Eu, porém, os poupei por amor do meu santo nome, que a nação de Israel profanou entre as nações para onde foi. Diga, portanto, à nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, a nação de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanasse entre as nações para onde foste. Eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Aí depois ele fala mais algumas coisas aí. Eu quero mostrar para você. Ele falou, olha aqui no verso 24. Pois eu vos tirarei de entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. A gente tem que entender que no tempo de Jesus, estava só 2 tribos de Israel ali na terra. Porque as outras 10 tribos de Israel perderam a terra por causa de imundícia, de desobediência e de pecado. Então no tempo de Jesus só tinha um restinho. 2 tribos só, um restinho. Os judeus e os benjamitas, mas mais os judeus. As outras 10 tribos já tinham se corrompido e foram esparramados por entre as nações. Mas tinha 2 tribos, um remanescente, um restinho. Quando Jesus nasceu, tinha um restinho de judeus ali. Jesus é da tribo de Judá, Jesus é judeu. Então aquele restinho que estava ali em Jerusalém, restinho do povo de Israel, porque os outros já tinham sido espalhados por entre as nações. Foram embora, perderam a terra. Mas tinha um grupinho ali morando em Jerusalém, na Judéia. Esse grupinho aqui falou para Jesus, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Tipo assim, nós estamos aqui debaixo da opressão dos romanos. Tem uma turma que está longe, que perdeu uma terra. O Senhor vai restaurar o reino? E o Senhor falou, não compete vocês saber os tempos nem as épocas que o Pai determinou. Aí depois ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas eu não vou entrar nessa parte. Quero que vocês entendam o seguinte. Gente, na época de Jesus tinha um restinho do povo de Israel. Um restinho só. Aí no capítulo 24 de Mateus, Jesus falou assim, nos últimos dias vai vir uma aflição como nunca houve. Desde quando existe terra? Aí Jesus falou, vocês vão ser dispersos por todas as nações. Aqui em Jerusalém não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E vai ser uma correria. Vai fugir, uma vai fugir. Jesus falou isso. Aí Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias na terra, foi assunto ao céu, foi embora. 40 anos mais ou menos depois, 35, 40 anos depois de Jesus, os romanos cercaram Jerusalém, porque os judeus se revoltaram contra os romanos. O restinho de Israel que estava ali se revoltou contra os romanos por causa do imposto, por causa de uma série de coisas. E os romanos destruíram Jerusalém de vez. E destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo. E os judeus então, o restinho que tinha, saiu. Foi embora para outros lados, fugido. Ficou um grupinho, um restinho ali. Quando chegou no segundo século, o imperador Adriano atacou de novo ali, pronto, esparramou todo mundo. Foi todo mundo embora. Inclusive o imperador Adriano deu o nome para a terra de Palestina. Síria e Palestina. A terra chamava Israel. Mudou o nome da terra. Então esse povo, por volta do ano 100, vou falar assim 100 redondo, mas é um pouquinho antes e um pouquinho depois, no ano 70 depois de Cristo,
e no ano 135 com o imperador Adriano. Vamos colocar aqui uma marca no 100 para você guardar. Esse povo perdeu a terra, a cidade foi destruída, acabou, não tem mais. Mudou o nome da terra. A terra ficou desolada. Então, com o passar dos anos, outros povos foram chegando e se apossando da terra. Não tem ninguém morando aqui. Esses que começaram a apossar da terra, depois pegaram ali a raiz, né, o nome da terra de Palestina, se tornaram então os palestinos e ficaram na terra. Ficaram na terra mais de 1000 anos. Muito mais, 1000 e tantos anos. Aquele grupo de pessoas que saiu da terra, os judeus, para um pouquinho para você entender. Aquele grupo de pessoas perderam a terra, foram embora. Imagina bem, ó. Pastor Jaziel, casado com a Fatinha, é judeu, supondo. Eu também, judeu. Nós estamos lá, vários irmãos aí estão lá. Aí nós saímos da terra. Nós fomos morar em outra terra. O irmão foi para um lado, o irmão esparramou. Eu vou falar para os irmãos assim, presta atenção agora aqui. 100 depois de Cristo. 100 depois de Cristo. Eu tenho filhos. O pessoal teve filhos. Os filhos tiveram filhos. Os filhos dos filhos tiveram filhos. Filhos dos filhos tiveram filhos nas terras onde eles moravam. Olha a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim para o povo de Israel: que eles não deveriam casar com ninguém que fosse de outra nação, para não manchar, não contaminar o povo. Eles deveriam casar só com gente que fosse de Israel. Olha lá em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Uma ordem que Deus havia dado lá no tempo de Moisés. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 1. Deuteronômio capítulo 7. Lá no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5º livro da Bíblia. Capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te houver feito entrar na terra, a qual passas a possuir, e tiver expulsado de diante de ti muitas nações, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirá. Não farás aliança com elas, nem terá piedade delas. Não te aparentarás com elas. Olha o verso 3. Não te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam o teu filho de mim para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e vos destruiria rapidamente. Assim, porém, lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus bosques sagrados, queimareis no fogo as suas imagens de escultura, pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Então o povo de Israel, eles sabiam que eles eram considerados escolhidos por Deus. Eles sabiam que eles não podiam se misturar com casamento com outras pessoas de outras nações. Então no ano 70, quando eles foram, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, aquele restinho que estava ali foi esparramado, fugiu, abandonou a terra. Eu pergunto para você, é impossível que depois de 1800 anos, exista judeus firmes no caminho do Senhor, do Antigo Testamento? É impossível. Por quê? Porque eles se misturaram, foram embora. Imagina bem, uma coisa, se eu estivesse morando lá e eu saísse de Jerusalém, pastor Jaziel, os casais saíssem, a gente até poderia ficar firme com o Senhor. Imagina bem, eu morando no Egito, outro morando na África, outro morando na França. Aí a gente tem filhos que moram lá também. Esses filhos vão casar, vão ter filhos,
Imagina bem, os meus filhos teriam que casar com gente que é judeu. Eles teriam, pai, eu estou gostando de uma menina lá. O que é? Ela é o que? Ela é francesa, filhão. Tem que ser judia. Ah, mas não tem judeu aqui. Pois é, mas por que, pai? Porque aqui está escrito, filho, nós temos que manter a nossa, porque nós somos um povo escolhido de Deus. Nós não podemos misturar. A probabilidade disso acontecer é quase que zero de manter a fidelidade com Deus. É quase, mas eu gostei daquele francês, eu gostei daquela menina. Mas eu quero falar para você, isso você pode até fazer com seu filho, com seu neto, mas você vai morrer, seu filho vai morrer. Agora o seu neto que já nasceu lá no Egito, que já nasceu, o outro lá nasceu na França, ele vai ter que manter aquela palavra que o vô ensinou. Então imagina que o vô viveu 80 anos, o filho viveu mais 100, o neto viveu mais 80, aí morreu o pai dele, morreu o vô, aí ele morreu também o filho dele. Imagina o filho do filho dele, vai passando o tempo. Durante quanto tempo vocês acham que eles manteriam a fidelidade com Deus? É um milagre. Seria um milagre. O que eu vou dizer para você agora, só Deus pode fazer um negócio desse. Não existe nação no mundo que sobreviva nessas condições, porque o povo se esparrama, se mistura e perde a etnia, perde a origem, perde as características, mistura com todo mundo lá, ninguém lembra mais, com o passar do tempo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando ou não? É um grupinho aqui, um grupinho ali. Você é israelita, você fugiu lá, fugiu porque, tem outro que foi para onde, outro que foi para não sei para onde, outro que foi, mas no começo até pode um mandar mensagem para o outro, mas daqui a pouco um vai ficando velho, vai perdendo contato, daqui a pouco já misturou na França, no Egito, os netos e tal, e tal, e tal. Mas eu quero falar para você que a partir do ano 70 isso aconteceu, foram esparramados. Mas o Senhor falou, eu os trarei de volta para Israel. Aleluia, glória a Deus. Quem pode fazer um negócio desse? Fazer com que, depois de 1800 anos, ainda exista povo judeu pelo mundo esparramado afora, de maneira tal que eles vão voltar para aquela terra do nosso antepassado. E a Bíblia, e a história fala que a partir do ano 1900, a partir do ano 1900 mais ou menos, começou a voltar judeus de todas as nações a voltar para o Oriente Médio, para aquela terra que há 1000 e tantos anos atrás foram dos seus antepassados. Quando eles chegaram na terra, aquele mundaréu de gente ali, foram chegando aos poucos, armando barraca, alugando imóvel, morando em hotel, já tinha os palestinos morando ali, já faz mais de 1000 anos, porque eles entraram na terra depois do ano 100. Aí eles chegaram na terra e eles falaram, a terra aqui é nossa. Aí eu que estava lá falou, não, nós estamos aqui há mais de 1500 anos, nós somos palestinos. Aí eles falaram assim, então, mas os nossos antepassados estavam aqui antes de vocês, os nossos antepassados foram expulsos daqui, essa terra é nossa. Mas qual que é a prova que vocês têm que essa terra é sua? Você vai falar, olha o que eu vou falar para você agora. Olha o que eu vou te falar agora. Eles não têm a Bíblia igual nossa, porque eles não acreditam no Novo Testamento em Jesus, mas eles têm o Antigo Testamento igual ao nosso. Eles têm a Torá, o livro sagrado do judaísmo. É a Torá. A Torá tem 24 livros, que é idêntico aos 39 livros nossos do Antigo Testamento. E na Torá está escrito o que está escrito no Antigo Testamento aqui. Deus deu a terra para Abraão, Isaac e Jacó. No livro de Josué, está escrito no capítulo 1, desde a margem do rio Eufrates até do outro lado, e assim do norte a sul, leste a oeste. Tem as dimensões da terra que Deus deu para Abraão, Isaac, Jacó e para Josué. Está no capítulo 1 de Josué. Na Torá está escrito. Então essa terra é nossa. Muito antes de vocês entrar aqui, vocês entraram aqui quando? Nós temos aqui registro lá de trás, e não sei o que, na história, ano 100 depois de Cristo, 130 e tão, imperador Adriano que deu. Então, vocês estão aí, né? Vai bem tempo que vocês estão aqui mesmo, 1900 anos, hein? Só que nós estávamos antes de vocês. Nós estávamos antes de vocês. Mas como assim? A Torá, ao livro sagrado. Deus deu a terra para o nosso pai da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Então aquele povo começou a voltar de maneira tal
que quem estava ali eram os palestinos, os turcos, os otomanos, alguns árabes. Não existia mais nação de Israel, não existia, até que a ONU, Organização das Nações Unidas, teve que interferir, fazer reuniões e tal, porque tinha muita gente, e os judeus ali reivindicando a terra, reivindicando. 14 de maio, 1948, reunião da ONU, e foi decidido: metade da terra pertence a Israel. Israel voltou a ser nação, novamente. Deram um pedaço para os palestinos e um pedaço para Israel. Por isso que tem a briga de Israel com o palestino até hoje lá, porque Israel fala que é deles, o palestino fala que não é. Aí a coisa fica lá. Mas está lá estabelecido, nação de Israel, novamente, estabelecida como nação no dia 14 de maio de 1948. Impossível! Mas sabe o que diz lá Isaías capítulo 66? É impossível, não é? Isaías 66, olha o que o Senhor disse 700 anos antes deles serem expulsos da terra no ano 70 depois de Cristo. 700 anos. Isaías 66, o Senhor fala assim. Isaías 66, o Senhor disse, no verso 8, Isaías 66, verso 8. Olha o que está escrito. Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais ouviu tal coisa? Olha Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Nunca ninguém viu um negócio desse. Que negócio que é esse? Poderia fazer nascer uma nação num só dia? Poderia fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião é Israel, é Jerusalém. Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Aleluia! Glória a Deus. Deus está dizendo assim, pode uma nação nascer em um dia? Israel nasce um dia. Quem já viu uma coisa dessa? Uma coisa doida, semelhante? Alguém já ouviu? Não? Então, antes de acontecer, Deus disse, vai nascer em um dia. Vai nascer em um dia. 14 de maio de 1948, nasceu nação de Israel. Batido o martelo na ONU. Voto, estava empatado lá se era nação ou não. Faltava um voto só, que deveria decidir se ia ser nação de Israel ou não. E quem estava lá para votar? Oswaldo, brasileiro, deu voto sim. Israel voltou a ser nação. O último voto dado pelo brasileiro. Amém, aleluia. O que eu estou querendo falar para você? Porque o nosso tempo, aqui eu ia mais 40 minutos aqui, vou ter que fechar. Senão a gente emenda no outro culto. Vou ter que fechar aqui. O que eu quero falar isso para você, no outro culto vai dar para falar, aqui não dá para falar não, por causa do tempo. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, meu irmão. Quero falar para você o seguinte. No Antigo Testamento, Deus trabalhou com a nação de Israel o tempo inteiro. Aí quando chega ali no ano 70, Israel desaparece. Quando chega na época de Cristo, Israel está desaparecendo, e no ano 70 desaparece. Sabe quem que Deus levanta? A igreja. Israel desaparece e aparece a igreja. No Antigo Testamento não tem igreja, tem Israel. No Novo Testamento não tem Israel, tem a igreja. No Antigo Testamento começa com Israel. No Novo Testamento termina Israel e começa a igreja. Aí Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11. O que é a igreja? A igreja, ela é composta por todo mundo, por gentios, por quem quiser judeu se converter, entra na igreja, por todo mundo, quem quiser se converter. Mas ele fala então em Romanos no capítulo 11, ele fala assim, em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, olha que coisa linda, irmão.
Ó, olha aqui em mim, achou 11 aí? Já, vambora. Você está, no celular você é rápido, né? Na Bíblia está demorando, tem que ficar mais na Bíblia. No celular você está dormindo, você pega e liga e fala. Na Bíblia está demorando, hein? Vamos dar um jeito aí, ficar mais com a Bíblia. Imagina se você ficasse metade do tempo que você... Se você ficasse metade do tempo que você fica com o celular, ficasse com a Bíblia. Imagina bem, metade do tempo que você fica com o celular, você ficasse com a Bíblia. Metade do tempo só. Porque você está dormindo lá, você pensa que eu não sei, a mão só corre assim e pega o celular. Ou pega aqui. Imagina bem, se toda vez que você pegasse o celular, metade dessas vezes você pegasse a Bíblia. Só metade só. Como é que seria? Você seria um doutor da Bíblia. Conhecia a Bíblia de capa a capa. Mas aí, Romanos capítulo 11, olha o verso 25. Você sabe que, como que a gente era chamado de gentio, não era? Somos chamados de gentios, não era? Nós? Gentios, somos nós. Olha o verso 25, Romanos 11, 25. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel. Israel endureceu, ele está querendo dizer, não recebeu Jesus, até que o tempo dos gentios tenha chegado, até que complete o tempo dos gentios, nosso tempo, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Ele está falando assim, a hora que terminar o nosso tempo, que a igreja for arrebatada, terminar o nosso tempo, Israel será salvo. Deus vai tratar com Israel. Agora está trabalhando com a igreja, com gentios que formam a igreja. Mas a hora que terminar o tempo da igreja, a igreja for arrebatada, ele vai trabalhar com Israel. Israel será salvo. Vai entrar os 7 anos de tribulação, o reinado do anticristo, Israel será salvo. Então, para essa palavra se cumprir e outras mais acerca de Israel se cumprir, é preciso que exista a nação de Israel. E já antes do ano 100 já está escrito o livro de Romanos. Quando escreveu o livro de Romanos falando que Israel ia ser salvo, não existia mais Israel. E Paulo escreve que Israel vai ser salvo, mas não tem mais Israel. Mas é o Espírito Santo que conhece o futuro, fala, vai voltar a ser nação dia 14 de maio de 1948. Só Deus pode fazer isso. Eu quero falar para você que Deus vai cumprir a palavra dele. Quando a gente pega no pão, pega no cálice, nós estamos participando da nova aliança em memória do Senhor até que ele volte. Jesus vai voltar. E outra coisa, lá no Atos capítulo 1 que nós falamos, aonde que Jesus estava quando ele subiu? Onde que ele estava? Qual o local? Ou quando ele subiu? Qual o local? Fala para mim. Fala de novo, qual o local? Monte das Oliveiras. Os anjos falaram, vocês viram ele subir? Ele estava onde? Nu? Onde estava onde? Nu? Aí ele vai voltar. Zacarias vai falar, quando ele voltar, onde que ele vai pôr o pé? Ó, Zacarias, olha o profeta Zacarias, ó, quando ele voltar, Zacarias capítulo 14, olha aí, vou mostrar para você aonde que ele vai estar quando ele voltar. Zacarias 14, verso 1, vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Zacarias 14, verso 2, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Verso 3, então o Senhor sairá e guerreará contra essas nações, como guerreou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aleluia. O pé do Senhor Jesus vai vir sobre os Montes das Oliveiras. Glória a Deus, aleluia. O monte vai ser dividido de um lado e para o outro, formando um vale muito grande. Olha o verso 7, ganhando um tempinho aqui. Olha aí, verso 7. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, um dia diferente,
conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, quando a tarde chegar haverá luz. Verso 8, naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Verso 9, olha agora o milênio, quando ele vem no final dos 7 anos. Olha o que vai acontecer depois. Depois da guerra do Armagedon, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o teu nome. Aleluia! O Senhor será rei sobre toda a terra. Glória a Deus, irmão. É muito bonito demais, irmão. Você querer largar da igreja, rapaz. Para com isso. Vai para onde? Está passando suas lutas, suas dificuldades, querendo desanimar. Faz isso não, é bobagem. Tudo bobagem. Vai ficar tudo aí. Se você quiser, eu dou de papel passado aqui. O pastor está passando uma luta lá, se você quiser. Vou escrever aqui, ó. Pastor Flávio, presidente do Ministério BID, junto com a diretoria, afirma categoricamente, quando a igreja for arrebatada, ele passa todos os bens da igreja para o senhor Severino e tal. Isso é o quê? Sei, se alguém quiser. A casa no Rebojão também pequena, porém fica então e tal. Você quer? Eu vou passar papel passado. É só ser arrebatado, já está valendo aquele documento. O pastor é arrebatado, aquele documento começa a valer. Passa tudo para você aqui, Maria da Fé, São José da Alegre. Alguém quer? Alguém se habilita? Se brincar, alguém levanta a mão ainda? Se brincar, alguém levanta a mão. Vamos preparar a ceia aqui, os irmãos, a hora nossa voa. Vamos preparar a ceia. Então fica firme com Jesus, amém? Aleluia? Fica firme com Jesus aí. Ele vai cumprir a palavra dele. Jesus vai estar reinando junto com a igreja. Ele será rei eternamente, aleluia. Reinará sobre o trono de Davi. Glória. Jesus reinará eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Digno de louvor e adoração. O Senhor será rei sobre toda a terra. Irmão, é muito sério, irmão. Muito sério. É muito sério, irmão, pelo amor de Deus. Eu sei que você está passando suas lutas aí, mas aguenta firme. Não quebra aliança com o Senhor. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Glória a Deus, aleluia. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Glória a Deus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Glória a Deus, aleluia. Estende as mãos, amado. Senhor, apresentamos aqui os elementos da ceia, o pão que representa o corpo de Cristo e o fruto da vide que representa o sangue de Jesus. Pela fé pedimos a tua bênção sobre os elementos que serão ministrados, usados nesta tarde, começo de noite. Que o Senhor abençoe os elementos, o pão e o fruto da vide. Vamos fazer com temor e tremor, em memória do Senhor, até que o Senhor volte. Abençoa, Pai, abençoa, Espírito Santo, os elementos. Não somos dignos, mas pedimos a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem servir, pode servir. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder,
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos de visão, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos de visão, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, Toda a igreja em pé, glória a Deus, pra aleluia. te adorar, Senhor. Glória a Deus. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Aleluia, glória a Deus. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus, Ele voltará. Que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe, me perdoe, perdoe esta casa, perdoe a igreja. Nós não somos dignos, Senhor. Não somos dignos. Lava-nos no sangue.
Purifica-nos, Senhor. Nós cremos em Ti como único e suficiente Salvador. Pela fé, comamos e bebamos em nome do Senhor. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu via falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Entregamos nas tuas mãos. Segura em nossas mãos, ajuda-nos a permanecer, a perseverar, a confiar que a tua palavra é verdadeira, ela se cumprirá. Tu és fiel, tu és fiel. Entregamos nas tuas mãos, entregamos nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela ressurreição, obrigado pela salvação. Glória a Deus. Ótima semana para os irmãos. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Guia a tua vida, governe, ilumine. Muita sabedoria, muito amor, empatia, misericórdia. Sirvamos a Deus com temor e tremor. O Senhor te guarde, te abençoe. Ótima semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.